procurando pecados para denunciar. E eu não sei se eu ouvi algumas pessoas falando assim: ai, fulano de tal é tocha, é brasa viva, Deus levantou ele na terra para denunciar o pecado. Querido, Deus não te chamou para denunciar o pecado. Deus te chamou para pregar o arrependimento, a redenção e a salvação. Por que tem muita gente fora da igreja, muita gente revoltada com crente? Porque tem crente que se acha juiz. Deus não te chamou para substituí-lo, Deus te chamou para representá-lo. Deus não precisa de substituto, Deus precisa de representantes dele aqui na terra. Aleluia. Deus não te chamou às vezes para dar sermão, mas para ser irmão e levantar pessoas. E a Bíblia diz que Satanás chega e apresenta acusações contra Sodoma. Qual eram os pecados de Sodoma? Sodoma e Gomorra havia uma promiscuidade muito grande. Homem com homem, mulher com mulher, pais com filhos, filhas com pais, mortes. As pessoas que não tinham dinheiro em Sodoma e Gomorra, sabe o que acontecia com elas? Elas eram arrastadas para a praça, na frente de todos, eram estupradas e expulsas da cidade. Para quê, pastor? Era uma mensagem que Sodoma passava para todo pobre que tentasse entrar ou que morasse lá, dizendo: todo pobre que estiver aqui, ou todo pobre que tentar entrar aqui para ficar rico às nossas custas, vão ser exemplos como esses. Ou seja, arrastavam, estupravam, espancavam e deixavam sair vivo pelo deserto, para dizer para o povo: não vai para lá, porque lá eles são assim. E então Deus ouve a queixa. Agora imagine, irmãzete, Deus dentro do carro que a senhora estava, ouvindo que na Nova Goa o que rola agora é macumbeiro, prostituta, cachaceiro, maconheiro, traficante, né? Nova Goa tem fama lá, aquele lugar eu conheço, lá tem um monte de cabaré. Ah, Nova Goa eu conheço, lá tem muita boca de fumo. Lá é o lugar dos maconheiros. Quando eu morava lá em Planaltina, bem no começo, minha avó tinha uma casa no DVO, e ela trocou essa casa do DVO do Gama, por uma casa lá no Pombal. Isso na quadra 20 do Pombal. Isso há uns 22 anos era um inferno, não tinha nem asfalto, não tinha nem um roriz. O Pombal era um inferno. E só de falar que você morava no Pombal, você tinha o máximo respeito, né? Rapaz, tu mora no Pombal, eles até se tocavam em você para ver se você era uma alma. Rapaz, não mexe com fulano não, porque ele é do Pombal. Desse jeitinho. Esse é do Agreste. E esse é da Caveral. Desse jeitinho. Até hoje é assim. Hoje é mais antigamente. Era pior. Lá no Pombal tem a toca. Aí a gente não podia entrar na toca. Eu fui algumas vezes lá e entendi porque é toca. Porque tem uns lugares que dá um quadradão e não tem saída. Mas o lugar era conhecido por ser um lugar de morte, violência, tráfico, crime, de pessoas perigosas. Sodoma e Gomorra era conhecido por ser um lugar terrível de prostituição, de maldade, promiscuidade, tráfico. E Deus decidiu destruir aquele local. Só que quando Deus ele se encontra com Abraão, e Abraão, não sendo muito inocente, percebe que aqueles homens, aqueles anjos, e que Deus não havia descido somente para fazer um lanchinho na casa dele. Porque antes, a gente vai ver no texto um pouco antes, que Abraão chega, que Deus chega junto com esses homens, e eles são servidos, e Abraão pede para que ele fique mais um pouco, e Abraão observa aquele movimento, então abre o jogo. Senhor, já percebi que alguma coisa aí não está muito legal, o que está acontecendo? Então, a gente vai ver no texto Abraão falando assim: mas
Senhor, e se tiver 50 pessoas, 50 justos lá? O Senhor é um justo juiz. E aí Abraão tenta convencer Deus. O Senhor é justo. O Senhor vai destruir o povo lá que tem mulher, tem criança, tem animais, um povo inocente. O Senhor não é justo juiz? Por que o Senhor vai fazer tal coisa? E Deus fala assim para Abraão: Abraão, se tivesse 50 justos naquele lugar, eu não destruiria aquele povo. Então Abraão fala bem assim: então, se tiver faltando 5. E Deus fala o quê? Se tivesse 45, eu pouparia aquele povo. E Abraão fala assim: Senhor, eu já me perdoa, eu fui atrevido, mas deixa eu te perguntar mais uma vez. Se tiver mais 30, se tiver pelo menos 30. E Deus fala o quê? Abraão, se tivesse 30. Aí Abraão fala assim: Senhor, não te ires comigo. Irmão, é nessas horas que a gente vê a diferença do homem de Deus. Porque eu já tinha perdido a paciência nos 30. Não é? 50, 45, 30. Né, gente? Não dá. Aí Abraão vai: mas pelo menos 30. Aí Deus fala: não tem 30. Ele: tá, Senhor, a última vez eu prometo. E se tiver 20? Tem. Deus fala: se tivesse 10, eu pouparia. Então, o que destrói, escute, o que destrói uma nação, o que destrói um bairro, o que destrói um setor, não é a presença, anote, o que destrói um lugar não é a presença dos pecadores, mas é a falta dos justos. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Você acha que o que vai destruir a Nova Lagoa é os camarés da vida aí? Com todo perdão da palavra. Você acha que o que destrói a Nova Lagoa é o centro macumba que vai abrir? O que destrói a Nova Lagoa é o tanto de quantidade de boteco? Não. O que pode destruir a Nova Lagoa é a falta da igreja de Cristo na terra, de homens e mulheres de Deus, que praticam a justiça do reino, que buscam o Senhor, que clamam ao Senhor. Ah, pastor, nós somos tão pequenos. Não, o Senhor diz que do menor ele faria 1000, e do povo pequeno ele faria uma nação forte. Ah, mas nós somos apenas um povo, um vale de ossos secos. Não, o Senhor ordenou que aquele vale se levantasse e se tornasse um exército forte, querido. Glória a Deus, aleluia. O que pode tornar o caldo grosso aqui na Nova Lagoa é a ausência dos justos. E quando Deus fala assim: se tivesse 10, eu pouparia aquele lugar. E lá na frente, irmão, não vai dar tempo, gente, não vai dar tempo de chegar lá. Mas lá na frente a gente sabe. Até virou música de criança. Eu aprendi isso na musiquinha que tinha. Quando Ló está saindo da cidade, a mulher dele olha para trás. O que acontece com a mulher de Ló? Vira estátua de sal. Virou estátua de sal. Eita Deus, aleluia. Eu lembro dessa musiquinha. A gente aprende pequeno. Você vê, nem a mulher de Ló escapou. Pensa numa mulher injusta, meu Deus. E a mulher era tão boa que você não vê em nenhum momento Ló falando bem assim: meu Deus, a mulher ficou para trás. Não, seguiram, nem lembraram. Não teve nem luto. E lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, no livro de Judas, vou olhar e vou trazer aqui no próximo culto, que Ló foi salvo por amor a Abraão. Por amor a Abraão. Deus salvou Ló da destruição. E quando Deus olha para a terra e decide destruir toda a raça humana, lá na frente, depois de Abraão, a Bíblia diz que Deus encontra Noé na brecha. Deus sempre levanta um libertador dentro da casa. Deus sempre levanta alguém dentro da sua casa. Aleluia. Levantou a irmã Zete na casa dela. Tem levantado o irmão Luan, a irmã Paulinho na casa dela, a irmã Márcia, irmão de volta. Deus sempre vai levantar um libertador dentro da sua casa, para que através das práticas de justiça de vocês, a sua casa seja alcançada pela graça do Senhor. Glória a Deus. E eu quero encerrar aqui, irmão, complementando com o seguinte:
Igreja fria, ela é feita e constituída por crentes frios. Igreja fervorosa é de crentes fervorosos. Por quê? Quem é a igreja de Cristo? É as paredes, irmão? É o teto? Então, queridos, somos nós. Glória a Deus. Se você entra numa igreja e você não sente fogo, é porque o povo não tem fogo. Porque se você chega num ambiente que tem uma fogueira ligada, a tendência é o quê? É sentir o calor da fogueira. Aleluias. Então nós somos brasas vivas do Senhor, Glória no altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que destrói uma nação, irmão? O que destrói a nação é a quantidade de pecador? Sim ou não? O que destrói a nação é a quantidade de pecador, irmão? Sim ou não? Acho que sim. É a ausência do justo. É a ausência do justo. É a ausência do justo. Porque se tiver 10 que não se prostraram a Baal, o Senhor usa para vencer a guerra. Tem que ter. E aqui na Nova Goa, por mais que muitos conheçam aqui como um lugarzinho disso e daquilo, existem pessoas aqui nessa noite que não se curvaram. Glória a Muitos Deus, estão, aleluia. não que você é melhor, entenda, não que você é melhor. Muitos estão nas drogas, na cachaça, no cabaré, mas você está aqui porque Deus decidiu te usar como ferramenta de transformação neste lugar. E a Nova Goa vai ser conhecido como um lugar de referência onde existe um povo fervoroso. Ah, sim, meu irmão. Vou falar que a Nova Goa, sim, é um lugar cheio de igreja, mas de igreja fervorosa. Não tema, não temas. Se o Senhor nos levantou neste lugar, Ele vai nos capacitar. Não independente que venha ordens, principados, demônios, não importa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito que está na minha e na tua vida do que o que está lá fora, querido. Glória a Deus, aleluia. Uma vez um feiticeiro fazendo um trabalho para minha mãe, chegou em mim, na cara dura, eu frequentando a igreja, buscando ao Senhor. E essa pessoa já tinha dado sacrifício lá na macumba, tinha dado bode, tinha soltado pombo, tinha feito um monte de coisa. Falou bem assim, ó, seguinte, fazendo esse trabalho, irmão, o macumbeiro disse que enquanto eu estiver naquele lugar lá, eu não posso fazer nada. Preciso que você saia, é muita ousadia, né? Ou você sai ou vou dar alguém da tua família por essa pessoa. E eu permaneci na igreja, firme. Não aconteceu nada com a minha mãe. Aleluia, glória a Deus. Outra vez estava fazendo um trabalho lá trabalhava numa empresa de monitoramento e a gente foi fazer uma manutenção na casa de uma macumbeira. E aí o pai de santo, que era o secretário dela, homossexual, olhou para mim e falou bem assim: eu fiz um negócio em você estranho. Eu cheguei, dei um passo para frente, ele pulou para trás e falou: sai de perto de mim que eu estou com medo de você. Eu estou vendo algo muito claro em você, uma luz, um espírito que ele já tinha visto vários espíritos, mas ele disse que ele não conseguia identificar. Eu falei: tu vai falar o que tu viu, senão eu vou colocar meu sangue em cima de você. Aí ele afastou mais, falou bem assim: para de brincadeira, sai de perto de mim. Porque o inimigo, o diabo, ele consegue de longe ver o brilho. Ele não consegue olhar, porque aflige ele. E você é a luz do mundo, você vai ser luz neste lugar. Você já é luz neste lugar. Você é sal neste lugar. Eu não como carne, eu não como churrasco sem sal. Pode comprar a melhor picanha, sim ou não? Pode comprar o melhor filé mignon, mas se não tiver sal, será que dá para comer? Não. A comida pode ser o mais gostoso que for, se não tiver tempero, não dá. Então você é o sal. Não adianta ter vidas, não adianta ter almas, não adianta ter pessoas se não tem a presença do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que está em você, o mesmo Espírito de ousadia que há em você, vai ser um Espírito que vai batizar várias vidas neste lugar. E a sua oração todos os dias: Senhor, resgata a Nova Goa, me fortaleça, Senhor, coloca a luz do teu Espírito em mim. Coloca a luz do teu Espírito em mim, me enche do teu poder.
Me enche do teu amor, me guarda, me protege, Senhor. Me cerca com os teus anjos poderosos. Acampa os teus anjos poderosos na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. À frente, atrás, ao redor, meu Pai. No nome de Jesus, joga o valente por terra. Clame ao Senhor todos os dias. Porque a retaliação contra a nossa vida é grande. É grande, querido. Eu já orei por pessoas que estão sobrecarregadas, irmão. Que na hora que ela manifestou diante de Deus, que eu estou falando aqui, na hora que ela manifestou, eu senti a espada bem aqui nas minhas costas. Aleluia. Eu senti a ponta da espada nas minhas costas. E eu senti claramente que era uma ameaça. Ou eu tirava a mão dela, ou a espada ou a espada atravessava minhas costas. Então a gente pensa que não, mas existe uma retaliação, existe uma guerra nas regiões celestiais, porque o diabo ele acha que esse setor é dele. Mas a Bíblia diz que Deus nos constituiu embaixadores do reino. Glória a Deus. E eu vou te falar uma coisa interessante sobre embaixada. Você sabia que uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil não é propriedade do Brasil? Você sabia que quando eles compram um terreno, e ali naquele terreno é embaixada dos Estados Unidos, aquela propriedade na verdade é do outro país que está lá do outro lado? Se eles comprassem aqui, ó, esse setor aqui, e fizessem a embaixada da Argentina, aqui não seria mais Brasil. É o Brasil o país, mas aqui neste lugar passou a ser a Argentina. Porque onde você instaura uma embaixada, aquele lugar passa a ser oficialmente a base do país naquele lugar. E quando Paulo diz que nós somos embaixadores do reino na terra, ele está dizendo que quando nós chegamos na Nova Goa e declaramos que a Nova Goa é do Senhor e nos colocamos como igreja do Senhor, este local não mais faz parte somente da terra e muito menos de Satanás. Este lugar faz parte do reino dos céus. Jesus disse assim: eis que te dou autoridade e poder para pisar em escorpião e serpente, ide e anunciai